Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim, se não tiver, tenha fé que vai melhorar em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal, tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você estudar e neste momento eu quero convidar você para estudar a palavra de Deus. Vamos estudar o livro do Gênesis, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13, dando aí continuidade ao nosso estudo. Lembrando, por gentileza, se inscreva-se no canal. Não esqueça, por gentileza, seja inscrito, ajude a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe. Então vamos ao nosso estudo de hoje, continuando a série de estudo do livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos então ler a palavra de Deus e vamos estar usando agora a Bíblia Sagrada, Almeida Revista Atualizada. Lembrando, não se esqueça, tá? Inscreva-se no canal, por gentileza. Vamos ao nosso estudo. O texto que nós vamos ler se encontra no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Leiamos. Disse também Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que dei semente e árvores frutíferas que dei frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Bom, esse é o texto que nós vamos estudar. Então vamos estudar a palavra de Deus. Lembrando que aqui nós estamos estudando e também já disponibilizo o esboço aí para você estar acompanhando. Também indicação de comentários, dicionários, livros, tá? Notas, bíblias e por aí vai. Então vamos fazer o quê? Vamos agora pegar a Bíblia que você tem aí. Eu tenho aqui várias Bíblias, mas a que eu mais gosto de estudar é a Almeida, que nós estamos lendo, a NVI e a NTLH e a King James BKJ de 1611. Então você agora escolhe aí as Bíblias que você tem disponível. Se você não tem, use somente a que você está lendo. Mas preferencialmente leia várias versões, tá? Para que você possa entender a leitura. Isso depois que você lê o texto aí aproximadamente pelo menos 5 vezes, tá? Aí agora você vai ler em 4 versões. Eu não aconselho ler mais do que 4, para que não fica muito também confuso, né? Então 3, 4 versões acho que é o suficiente, até 5 que já está no ponto excelente. Então leia por gentileza 4 versões. Observe aqui que tem bastante diferença, como base a Almeida atualizada e seguido-se as outras, tá? Então você estude a palavra de Deus lendo o versículo 9, 10, 11, 12 e 13 em diferentes versões. Seguindo, você procure agora a Bíblia de estudo, se é que você já está usando a Bíblia de estudo. Se não, procure agora a Bíblia de estudo. Se não tem uma Bíblia de estudo, procure comprar um livro de concordância ou de referência cruzada, para que você possa agora ver citações referente ao texto que você está estudando, para que você possa contextualizar. Então, nós vamos fazer o que agora? Ver as referências. E aqui eu tenho bastante referência cruzada, tá? São citações em outros livros da Bíblia Sagrada, que está mencionando ou fazendo alguma citação à passagem que nós estamos estudando. Após isso, você continua estudando. Caso você queira, é muito bom, interessante você ler o interlinear reverso. O que é isso? É uma Bíblia com o original e a transliteração e o número de Strong. Isso é um interlinear reverso. Aí agora você vai fazer uma exegese bíblica, tá? Isso é muito importante, muito bom. Aí você escolhe a palavra que você quer estudar. Aqui eu estou como exemplo aqui, Deus. Aí tem o escrito original e tem a transliteração Elohim e tem o número de Strong. 440. O que que diz o número de Strong 440? Diz o que? Diz exatamente isso aqui. Aí você vai ver, consultar
Outros dicionários também, o livro de Strong é a base, tá? É o mais simples, mas é a base. E aí você vai analisar palavra por palavra ou as palavras que você achar mais significante, tá? De grande relevância para o seu estudo. Seguindo, você agora use as notas que você tem na sua Bíblia aí de estudo. Caso você não tenha, procure comprar uma Bíblia de estudo, que são muito boas. Aconselho você estar sempre lendo a Bíblia de estudo antes, as notas, para que você não compre várias Bíblias de estudo e com as notas parecidas, tá? Bom, eu estou usando aqui a nota da Bíblia de estudo americana, ela é em inglês, mas eu traduzi no Google e estou usando porque eu gosto bastante dessa Bíblia, porque ela é um pouco diferente das outras, mas tem excelentes Bíblias de estudo aí. E aí, aqui a nota de estudo diz assim, referente ao versículo 11, 12 e 13. Tá? Então vamos aqui, olha bem o que a nota de estudo diz. Em preparação para a introdução da vida animal e humana, Deus providenciou um suprimento abundante de alimentos. O ensino bíblico consiste em que semelhante gera semelhante. Aí tem as referências aqui. Estabelece esse princípio para a vida das plantas, enquanto 5 dos 6 dias contém pelo menos um ato de criação, avaliando como bom. Apenas o 3º e 6º dia tem essa declaração mais de uma vez. O que ele está mencionando aqui referente à palavra bom, tá? Que Deus achou perfeito, né? Naquilo que fez, como Deus é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. E aqui ele fala dessa semelhança gerando semelhança. Por exemplo, disse: produza a terra, a relva. Então, primeiro aqui, Deus criou a terra, tá? Então, Deus criando a terra, que no caso é não o planeta em si, mas a porção, né, seca, como a Bíblia diz, a terra para a produção. E aqui Deus cria a terra, da terra vai produzir as plantas, as árvores vai produzir fruto, dos frutos a semente, da semente vai produzir outras árvores, que é isso que a nota está dizendo aqui. Semelhante gera semelhante. Então, esse é o estudo da nota, muito bom, interessante. Seguindo agora, também você pode usar um comentário. Eu li aqui vários comentários, mas eu gostei bastante desse comentário do livro de Gênesis, aonde ele diz assim, ele vai destacar aqui o versículo 10, 11 e 12. Aí ele diz aqui, dia 3, do versículo 9 ao 13. Aí ele destaca o versículo 10. A terra produz e sustenta toda a vida, provendo profusão de vida e espaço necessário para as criaturas terrestres e para as pessoas. Aí ele cita aqui, vê, e a palavra terra denota aquilo que é benevolente, ordenado pela soberania de Deus no interesse da vida e segurança humana. Ele põe aqui algumas citações. Quando ele diz benevolente, ele está falando daquilo do que é benévolo, que é um adjetivo de uma característica do que é bom. Então ele está falando da terra, como o próprio Deus disse, né? Boa. Então, agradável, boa, perfeita. Versículo 11. Que a terra produza. A terra é o agente por meio qual Deus media o seu poder gerador, a assim chamada natureza, mediada pelo poder e vida de Deus. Não há justificativa para deificá-la como mãe natureza. Interessante aqui quando ele diz deificá-la, ou seja, endeusar, como se a natureza fosse a existência de tudo. Não. Ela simplesmente é um agente do poder de Deus. Ou seja, Deus usou a natureza para produzir, deu ordem a ela, Deus criou as plantas para que ela pudesse gerar fruto e fruto semente para produção. Então, não é a mãe natureza como se prega por aí. Segundo as suas várias espécies, todas as espécies criadas segue-se
desígnio mestre de Deus e a propósito determinados. A vegetação serve como alimento para as formas mais elevadas de vida. Aí o 12. Bom, com os sistema que sustenta a vida em vigor, Deus avalia a criação e 2 vezes declara bom. Então, é aquilo que nós já tínhamos visto lá na nota de estudo, quando simplesmente Deus vai citar 2 vezes bom, ou seja, afirma e reafirma que aquilo que ele fez é perfeito e é bom. E a prova disso é a natureza perfeita. Aí as plantas, o sistema, né, como produz e como que é um círculo, né? É fenomenal isso. Então, isso é o poder de Deus. Seguindo o nosso estudo, vamos analisar agora a palavra terra usando um dicionário bíblico. Eu uso aqui esse dicionário global de teologia. É muito importante você ter um dicionário, tá? Procure aí, compre um dicionário. Tem vários dicionários, como o Wycliffe, esse dicionário global de teologia. Lembrando que existe o dicionário teológico, o dicionário bíblico, tá? Então tem que ter esse cuidado para que você não compre um dicionário errado. O dicionário bíblico ele vai trazer a explicação das palavras como está escrito na Bíblia. E o dicionário teológico ele vai trazer uma explicação teológica da palavra. E existe o dicionário de Strong ou dicionário exegético, né? Que é aquele que vai trazer o sentido original da palavra. Então, esse dicionário aqui, ele está falando sobre terra. E ele vai destacar aqui 3 pontos interessantes. O primeiro ponto, ele vai falar a terra na sua perspectiva da criação, a terra de Israel na perspectiva do Antigo Testamento e a terra no Novo Testamento na sua perspectiva escatológica. Então ele vai estar dando 3 definições sobre a palavra terra. Nós não temos tempo para estudar isso aqui, mas é muito interessante ler. Vamos ler aqui o primeiro ponto. A terra na perspectiva da criação. Embora as palavras hebraicas para a terra, para o solo, eres e Adama, passa a ser usada de certa forma indistintamente a esta última. Geralmente significa terra no sentido do solo, a porção cultivada da superfície da terra, o lugar da habitação humana. A terra nesse sentido como parte do ensinamento da Bíblia sobre a terra como um todo. Também deve ser colocado dentro da doutrina bíblica da criação. Pelo menos 3 coisas podem ser afirmadas sobre a terra a partir dessa perspectiva da criação. Então aqui o primeiro que ele vai destacar é sobre a palavra terra em uma perspectiva da criação. E aí ele vai dar aqui 3 explicações sobre essa perspectiva. Ele diz, ela foi declarada boa por Deus, né? Ele vai dizer, ela foi declarada amaldiçoada por Deus. Aí ele vai dizer, ela foi declarada como pactuada por Deus. Aí ele vai dizer, era naturalmente velha no mundo ainda não levada do seu pecado. Isso são as citações que ele vai dar, essas explicações aqui no dicionário, que é muito bom. Top, top, top esse dicionário. Agora vamos a uma explicação teológica, tá? Muito bom também usar a teologia sistemática. E aqui nós vamos ver o que Louis Berkhoff diz aqui na teologia sistemática, onde ele diz assim, o tema é a criação em geral. Lembrando que dificilmente você vai encontrar citação do livro, né, Teologia Sistemática. A teologia sistemática ela estuda por tema. Então, quando você for pesquisar, você vai pesquisar o tema a criação, né, que seja dentro da teologia sistemática. O estudo dos decretos leva naturalmente à consideração da sua execução, e esta começa com a obra da criação. É a primeira, não somente na ordem cronológica, mas também como prioridade lógica. É o começo e a base de toda a revelação divina. E, consequentemente, é também o fundamento de toda a vida ética e religiosa. A doutrina da criação não é exposta na Escritura como uma solução filosófica do problema
do mundo, mas sim em um seu significado ético e religioso como uma revelação da relação do homem com Deus. Ela salienta o fato de que Deus é a origem de todas as coisas, de que todas as coisas lhe pertencem e lhe estão sujeitas. O conhecimento desta doutrina é só obter da Escritura e se aceitá-la pela fé. Hebreus 11:3. Embora os católicos romanos sustentam que também podem ser colhida da natureza. Então, aqui ele traz uma explicação. Esse estudo é bem longe, eu só trouxe aqui uma notazinha desse estudo, tá? Quando você for estudar, você vai estudar sobre a criação, dependendo aí da teologia que você vai estudar, vai ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10 páginas ou mais, tá bom? Então, esse é o ponto teológico. Bom, concluindo o nosso estudo, já demos uma noção do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 9 ao 13, e aqui o meu ponto de vista, o meu argumento e a conclusão desse estudo. Terceiro dia da criação, Deus fez o habitar natural dos seres vivos para a sustentabilidade da vida na Terra. A natureza é imprescindível para o seu bem-estar. A natureza fornece ao ser humano desde alimentos básicos para a vida, água, alimento, energia, ar puro e por aí vai, etc. Tantas outras coisas, até a oportunidade para recreação, inspiração, benefícios psicológicos. Então, Deus criou a natureza para sustentar o homem, para o bem-estar do homem e de todos os seres vivos. Esse é o entendimento do estudo do capítulo 1, versículo 9 a 3, no terceiro dia da criação. Deus abençoe, fique com Deus, inscreva no canal, por gentileza. Acredito que você vai aprender cada dia mais um pouco da palavra de Deus. Fique na paz.